Fala galera, chegou o tão esperado dia, estreia de Star Wars Os Últimos Jedi. E eu fui assistir. Bem, gostei. Do meio pro fim, posso dizer que eu gostei. O filme demorou a engrenar um pouquinho, né? A gente começa com uma cena legal sem spoiler, uma cena legal de combate no espaço, mas não vamos dar detalhes. E aí, o que acontece? O filme se arrasta um pouco, eu acho que demora um pouco a ter ação. E do meio para o final, ele fica um pouco interessante, mas não daquele jeito que a gente esperava, né? Eu, sinceramente, vou falar com vocês agora um pouco e daqui a pouco eu aviso quando eu for fazer os spoilers, tá? Porque eu vou querer falar também sobre coisas que eu achei que poderiam ter sido melhores nesse novo filme, que é o episódio 8 de Star Wars. Eu vou falar sobre coisas que não estão no filme, que eu gostaria de ter visto. Eu gostaria muito de ter visto, em algum momento, a Ahsoka, né? Que está no Rebels e também no Clone Wars, nos desenhos, a Padawan do Anakin. Mais uma vez, a Ahsoka está fora de um filme de Star Wars e tudo leva a crer que não veremos a Ahsoka também no terceiro filme, pelo menos eu acho. Também não foi dessa vez que vimos os Grey Force Sensitive, né? Os Jedi cinza, que eles chamam erradamente de Jedi cinza, que na verdade não é Jedi. Ou é Jedi ou não é, mas seriam cavaleiros, na verdade, né? Cavaleiros cinzentos, no caso. Grey Knights. Bem, não foi dessa vez. Muita gente falava sobre o Bendo, né? Que é o personagem que apareceu em Rebels e que teria iniciado todo esse assunto. Foi um momento que o Kanan e o Ezra, personagens principais de Rebels, encontram, e o Bendo, ele é um personagem do meio, nem Jedi e nem Sith, tá? Nem lado negro, nem luz. Ele é um meio termo, e a Ahsoka seguiu esse caminho. A gente achou que de repente, por algum motivo, o Luke Skywalker estaria seguindo esse caminho do meio, né? Porque nos trailers que a gente assistiu, dava a impressão que isso aconteceria, e não. Eles tinham toda essa história aí para esse lado, para criar, e eles não aproveitaram esse gancho até para fazer uma junção com as animações, né, da Cartoon, etc e tal. Eu acho que era muito importante que tivesse chegado a ter um vínculo, né? Ainda mais a gente que assiste tudo. Senti falta dessa ligação entre o filme, os dois filmes, né, da nova franquia, o Despertar da Força e agora Os Últimos Jedi. Eu sinceramente esperava que isso acontecesse de alguma forma, uma ligação com os desenhos. Bem, vamos lá, vamos falar sobre o filme agora com spoiler. Então, se você não assistiu ainda e não quer ter spoiler, então vou dar a chance para você sair do vídeo agora, tá? Vamos lá, 3, 2, 1, valendo. Então, galera, agora eu vou fazer spoiler. Bem, eu esperava que... Eu fiquei 2 anos esperando por aquela cena da Rey levando o sabre de luz para o Luke Skywalker, esperando a conclusão daquela cena do sabre de luz entre a Rey e o Luke Skywalker. E os caras simplesmente começam o filme, aí entra no momento da cena que eu nunca vi no Star Wars uma cena ser repetida, a primeira vez que também que isso acontece, a cena sendo repetida, né? Ao invés de já começar o filme já naquela sequência, eles já começam repetindo. Quando ela vai entregar o sabre, a gente esperou 2 anos para ver isso. Luke Skywalker pega e... Por que eu quero esse sabre? Eu achei
tão surreal. Qualquer coisa que ele fizesse poderia ser melhor. Até se ele fizesse assim pra ela, não, eu não quero, tivesse um diálogo, foi surreal. Até porque quando, no filme anterior, no Despertar da Força, ela chega para entregar o sabre para ele, dá a impressão que aquilo ali de alguma forma mexeu com ele, ele parece emocionado, né? Ele parece emocionado. Mas não. Eu percebo também uma coisa, cuidado que estamos falando de spoilers, tá? Vamos ter coisas que estão no filme. Uma outra coisa também bem desnecessária foi da Princesa Leia. Todos sabem que no espaço você congela rapidamente, você morre quase que instantaneamente. Ela tá no espaço e ela do nada ela começa a usar a força e ela volta para dentro da nave flutuando, voando no espaço sideral, usando a força. Foi muito bonita a cena, foi bonita, mas pelo amor de Deus, desnecessária, né? Agora uma outra coisa, para que utilizar tantas cenas de comédia? Star Wars nunca foi isso. Acho que a Disney errou na mão nesse episódio. Nós tivemos um episódio que chega a parecer que a gente estava assistindo o último filme do Thor Ragnarok, né? Ou que a gente estava assistindo os Avengers, né? Os Vingadores, porque era o tempo todo alguma coisa engraçada, né? Coisas assim que a gente não costuma ver em Star Wars, esses tipos de... A não ser quando o Han Solo fazia alguma brincadeira, alguma coisa, mas era muito sutil. Não era, o Star Wars nunca foi de ter comédia. Eles mudaram isso aí eu achei que ficou um pouco além, né? Acho que poderia ter sido um pouco menos. Eu até o meio do filme eu estava assistindo pensando assim, poxa, acho que é o primeiro Star Wars que eu não vou querer assistir de novo no cinema, porque eu vou querer pular essa parte toda que eu vi até agora. Até o meio do filme realmente estava, não vou dizer sonolento, mas estava bom, não estava maravilhoso, mas não é aquele filme que você sente vontade de ver de novo. Do meio para o final, aí nós vamos chegar na parte que eu queria chegar, que é do Snoke, do Supreme Leader Snoke. Eu achei que o Snoke poderia ter sido muito melhor aproveitado. Eu acho que faltou em algum momento um diálogo entre o Snoke e o Kylo Ren. Faltou que o Snoke conversasse com ele, passasse para ele em algum momento alguma coisa sobre o antigo mestre dele, né? Faltou apresentar o personagem do Snoke. Eu acho que isso aí ficou faltando, uma apresentação do Snoke. A gente vê o poder que ele consegue fazer, o poder que ele tem com a força, né? Tudo que ele consegue fazer, um baita de um Sith, né? E aí a gente, de um cavaleiro, um cavaleiro negro, vamos dizer, não sabemos, nem isso a gente pôde saber, se ele era um Sith ou se era um cavaleiro de Ren, como foi falado. Ele era o quê? Qual era a linha dele? Porque tem linhas diferentes, né? Porque Sith é um mestre e um aprendiz. E a gente não tem certeza se ali ele chama o Kylo de aprendiz, óbvio, mas a gente não tem certeza se ele tinha somente o Kylo, né? A gente fica nessa dúvida. E eu achei que faltou uma apresentação, sabe, do melhor do Snoke. Assim como eu achei que agora o máximo spoiler, galera, se você não quer saber spoiler, se você não assistiu ainda, eu não quero que você continue nesse vídeo. Se você não assistiu o filme, sai, é agora. O máximo spoiler do filme, agora. Tem um outro, mas o máximo é agora. Pra que matar o Supreme Leader Snoke nesse filme? Star Wars não é The Walking Dead. Não precisa matar o cara. Pelo amor de Deus, o cara tem um poder absurdo. Por que não criar um enredo no qual... Eu sinceramente achei que o roteiro foi fraco, cara. Pra que deixar o cara morrer daquele jeito ali tão simples, tão fácil? E tudo bem, foi muito bacana a batalha do Kylo com a Rey contra os cavaleiros ali, que a guarda da Primeira Ordem, né? A guarda que cuida do Supreme Leader. Mas eu sinceramente achei
que ele morreu de uma forma muito fácil, muito boba, ridícula, para um mestre Sith da grandeza dele. Eu acho que teria sido muito mais legal se o Luke tivesse ido resgatar a Rey e, ao invés de retardar o Kylo naquela cena perto do final, ele retardaria o Snoke ali, e aí os dois fugiriam, o Kylo e a Rey, e não necessariamente o Kylo iria para o lado negro, né, da força, e aí sim nós teríamos o Luke deixando a força, se entregando à força, né, como o Obi-Wan fez, como o Yoda fez, né, e o Snoke ficaria vivo pro último episódio, porque sim, o Snoke é o grande vilão, o Snoke é o vilão que seria ideal para o terceiro episódio, não o Kylo, como o próprio Snoke falou. O Kylo é um garotinho malvado de máscara. Eu sinceramente fiquei decepcionado, eu esperava um pouco mais, eu achava que o Snoke poderia ter tido um duelo com o Luke Skywalker, sim, e aí o Luke ia para a força, Kylo fugia com a Rey, até porque o Kylo, na hora que teve a oportunidade de matar a Leia, ele não apertou o botão. Então ali, o filme se contradiz, porque o Kylo consegue resistir a matar a mãe dele, mesmo ele falando aquilo tudo pra Rey depois, ele se contradiz quando ele fala aquilo tudo. Ele não conseguiu matar a mãe, e depois ele fala que ele quer para ela se livrar de tudo, para se juntar a ele, deu uma de Vader ali, se junte a mim e tudo mais. E antes também ele quebra o capacete dele, então pô, ele quebra o capacete, mas ele quer continuar com essa ideologia que ele já viu que não funciona, bem, eu sinceramente achei que tiveram algumas contradições. A questão da Rey não ser filha de ninguém é interessante, acho que foi por pura birra da Disney, pura birra da Disney. Tinham muitos canais cogitando os mais variados familiares para Rey, Obi-Wan, o próprio Palpatine, coisas que poderiam ser muito mais bombásticas, muito mais legais, e como teve muita gente cogitando muita coisa, a Disney vai lá, não, vamos fazer diferente, ela não tem pai famoso nenhum. Pelo amor de Deus, para que isso? Sinceramente, eu esperava mais em muita coisa, mas bem, vamos falar o que eu gostei. Achei muito legal a chegada do Yoda, mas achei também desnecessário a forma que ele vem brincando demais, né, com o Luke. Mais uma vez uns poderes assim loucos, né, de raio cair e tudo mais. Eu acho que poderia ter sido também mais sutil a participação do Yoda. Gostei muito da mensagem que ele deu. Que o melhor professor é o fracasso, né? Eu achei muito bacana a mensagem que ele passou pro Luke, mas gostei da cena assim. Poderia ter sido de outra forma, o Luke lutando contra o Snoke, mas foi contra o Kylo. A cena do Luke contra o Kylo, ele à distância, utilizando a força, foi muito legal. Na verdade é o seguinte, abriu um leque sobre a força, né? Muitos poderes que a gente não acreditava serem possíveis. A gente viu o Luke utilizando de alguns poderes, a Leia utilizando poder, o Snoke utilizando um poder, o Snoke fez a ligação entre o Kylo e a Rey, ele mesmo assumiu que ele fez essa ligação entre o Kylo e a Rey. Eu sinceramente acho que abriu um leque, sim, de poderes, vamos dizer assim, né? Se é que podemos dizer, na verdade, utilização da força. É um filme bom, é um filme bacana até o final, tem muitas emoções, mas eu sinceramente esperei 2 anos e eu esperava que tivesse sido um pouco melhor. Vamos ver se com a volta do J.J. Abrams, né, pro terceiro filme dessa franquia agora, pro episódio 9, vamos ver se ele consegue salvar isso aí, né? Sei lá, resgatar algum vilão acima do Kylo aí, porque o Kylo não me convence muito como vilão não, cara. Não vai ser um Vader, não adianta. Ele não vai ser um Vader, né? E a Primeira Ordem, por mais que tentem, tá um pouco longe do Império. Cara, Star Wars é Star Wars. Eu vou ver de novo, mas eu fiquei decepcionado.
fiquei decepcionado, eu esperava mais. Então é isso, galera. Se inscrevam no canal, aciona a notificação no sininho, deixa um like no vídeo. Se você gostou, deixe seu comentário, diga o que achou. Muito importante pra gente. A gente vai começar a estar fazendo esses reviews aí de The Walking Dead, Star Wars, alguns filmes e séries que a gente curte, Stranger Things, tem muita coisa que a gente curte. É isso. Esse aqui é o Paparazzo Moments. É um canal que eu vou estar trazendo para vocês sempre muitas variedades, viagens, tudo que der na telha eu estou trazendo para cá. Um grande abraço, fiquem com Deus. E que a força esteja com você, J.J. Abrams.